Eu estava diante de um cliente importante, ouvindo aplausos pela minha apresentação. E tudo o que eu conseguia pensar era: e se eles descobrirem? E se eu simplesmente não souber responder à próxima pergunta? Meu coração batia rápido demais. Minhas mãos suavam dentro da manga da blusa. Eu sorria, agradecia, fazia piadas leves, mas por dentro, eu me sentia como um castelo de cartas tremendo com o menor sopro de ar. Meu dia começa cedo, sempre com essa sensação estranha de estar correndo antes mesmo de sair do lugar. Acordo com uma lista mental interminável de coisas que preciso fazer, rever, antecipar. É como se eu precisasse prever todos os possíveis erros antes que aconteçam. E ainda assim, nunca é o bastante. Às vezes, fico olhando para o espelho enquanto escovo os dentes e penso: como você chegou até aqui? Qual foi o acaso que te trouxe isso tudo? E então, vem a culpa. Por sentir isso. Por duvidar disso. Afinal, eu tenho um trabalho que muita gente sonha em ter. Tenho clientes que confiam em mim. Tenho projetos que amo. Mas nada disso parece importar quando aquela voz volta. Você não merece isso. Um dia, vão perceber. E eu tento seguir em frente. Tento ignorar. Tento repetir que está tudo bem. Até que lá no fundo eu sei que não está. Eu me lembro de uma tarde, lá pelos meus 13 anos. Estava na sala de aula e minha professora devolveu uma prova com um 8,5. Terceira melhor nota da turma. Ela elogiou meu raciocínio. Disse que eu tinha potencial para ir mais longe. Mas quando cheguei em casa, minha mãe olhou a nota e perguntou: e por que não foi 10? Eu fiquei ali, sem resposta, como se o esforço que eu fizera não tivesse valido nada. Na época, aquilo virou um nó dentro de mim. Um sinal claro de que nunca seria suficiente. Anos depois, esse sentimento estava em tudo. Cada feedback positivo parecia sorte. Cada conquista era minimizada antes mesmo de ser celebrada. Eu me pegava relembrando cada erro, cada frase que eu achara imprecisa, cada momento em que poderia ter sido mais assertiva. E, ao mesmo tempo, eu via os outros e pensava: eles sabem o que estão fazendo. E eu? Não. Às vezes, eu passava horas revisando detalhes mínimos de um projeto só para garantir que ninguém encontrasse falhas. Era exaustivo, e então veio o cansaço. O desejo de sumir, de dizer que eu não queria mais fingir. Eu evitava eventos profissionais. Deixei de responder mensagens de amigos que me convidavam para sair. Tudo parecia pesado demais. Eu me via trancada num quarto, em frente à tela do computador, repetindo para mim mesma: talvez eu só esteja cansada. Vai passar. Mas não passava. E eu sabia disso. Só não sabia o que fazer. Foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de fechar um projeto importante. O cliente adorou o resultado e me mandou uma mensagem elogiando todo o trabalho. Meus colegas comemoraram. Até postei algo nas redes sociais, como quem não quer nada. Mas assim que fechei o computador, senti um vazio tão grande que mal consegui respirar direito. Deitei na cama e comecei a chorar sem entender por quê. Era como se tudo que eu construíra fosse apenas uma ilusão, e eu tivesse sido pega no flagra. Eu estava sozinha em casa quando minha amiga Clara ligou. Ela perguntou como eu estava, e eu soltei um tudo bem, automático. Mas ela insistiu. Você parece cansada. Tem algo errado? Fiquei em silêncio. E então, pela primeira vez, deixei escapar. Às vezes eu sinto que não sou boa o suficiente para tudo isso. Ela nem piscou. Só disse: você já parou para pensar que talvez essa voz não seja verdadeira? Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, abri meu navegador e digitei: por que sempre acho que não sou capaz? Entrei em artigos, vídeos, textos sobre síndrome do impostor. Li histórias parecidas com a minha. E foi estranho, mas aliviante. Naquela tarde, marquei a primeira sessão com uma terapeuta. Tremi enquanto escrevia o nome dela na agenda, mas também respirei fundo e pensei: talvez eu mereça ouvir outra voz, a minha própria.
Na primeira sessão, eu me senti como se estivesse entregando uma parte de mim que nunca tinha mostrado a ninguém. Falei rápido, bagunçado, como se precisasse colocar tudo para fora antes que eu perdesse a coragem. A terapeuta ouviu sem interromper muito, e então perguntou: "Você já pensou que essa voz crítica pode não ser sua verdade? Que ela pode ser só um eco do que você aprendeu a acreditar?" Eu fiquei em silêncio. Era como se alguém tivesse apontado para uma parede que eu via todos os dias e dito: "Essa não é a sua casa." Comecei a praticar olhar para dentro com mais curiosidade do que julgamento. Anotava frases que dizia para mim mesma como: "Isso foi sorte" ou "Eu devia ter feito melhor." E depois perguntava: "Será que é isso mesmo?" Era estranho, quase rebelde. Como se eu estivesse reescrevendo uma história que não era minha, mas que eu carregava como se fosse. Claro que nem tudo foi linear. Houve dias em que a velha voz voltava com força, especialmente quando recebi uma crítica construtiva num projeto novo. No começo, quase entrei em pânico, mas respirei fundo e lembrei: não sou meu erro, sou o que vou aprender com ele. E foi nesses pequenos momentos que comecei a sentir que, talvez, eu pudesse confiar em mim outra vez. Hoje, quando olho para mim, não vejo mais alguém que precisa provar seu valor. Vejo uma pessoa que aprendeu a ouvir a si mesma com mais carinho. A voz crítica ainda aparece, às vezes, mas agora eu sei que ela não manda em mim. Eu respiro fundo, reconheço o momento e digo: obrigada por se importar, mas hoje eu escolho outra narrativa. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos, mas cada pequena vitória foi importante. Um dia, depois de uma apresentação, eu me peguei sorrindo sem pensar no que poderia dar errado. Foi estranho, mas bom. Como se eu finalmente estivesse ocupando meu lugar sem medo de ser descoberta. Porque agora, eu sei quem eu sou. Se você está aí se perguntando se é só você, saiba que não é. Você não é um erro. Você é um ser humano em construção. E isso basta. Nossa jornada não é sobre chegar ao topo, mas sobre aprender a caminhar com gentileza, com você mesmo. E talvez, nesse caminho, encontrar um pouco de paz. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui, no Ao Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.